A linha que separa o bem do mal não passa entre estados, nem entre classes, nem entre partidos, mas sim através de cada coração humano. Fyodor Dostoiévski. Desde o momento em que começamos a conviver em sociedade, a questão do mal acompanha o pensamento humano como uma sombra inseparável. Não é apenas uma dúvida filosófica, é um espelho diante do qual evitamos olhar por tempo demais. Será que o mal está inscrito em nosso código mais profundo, ou ele se constrói, camada após camada, a partir das experiências que moldam nosso caráter? Essa pergunta é mais que curiosidade. É um mapa para compreendermos não apenas a violência explícita, mas também as pequenas corrupções invisíveis que contaminam gestos, decisões e silêncios. Quando um ato cruel é cometido, a tendência é culpar a natureza do indivíduo, como se ele tivesse nascido com uma falha de fabricação. Essa visão simplifica algo que é, na verdade, profundamente complexo. Jung acreditava que a psique humana contém todas as possibilidades, a luz mais pura e a escuridão mais densa, e que negar essa escuridão é o que a torna perigosa. Quando uma criança cresce em um ambiente marcado por violência, abandono ou manipulação, ela aprende que para sobreviver é preciso esconder partes de si. Essas partes não desaparecem, elas se retraem, esperando o momento certo para emergir. E quando emergem, raramente o fazem de forma consciente. Não se trata apenas de grandes crimes ou atrocidades, mas de como pequenos atos de egoísmo, mentira e desprezo pelo outro podem se acumular até formar um padrão destrutivo. Freud dizia que a civilização é construída sobre a repressão dos instintos, mas o que é reprimido não se dissolve. Ele se transforma em energia que busca expressão. O que vemos, então, é uma dança entre o que a pessoa acredita ser e o que ela realmente é, entre a máscara social que veste e a sombra que a observa no escuro. A pergunta sobre o mal não é teórica, ela é íntima, porque nos obriga a olhar para o que poderíamos nos tornar sob as circunstâncias certas ou erradas. É nesse ponto que percebemos que talvez a linha que separa o bem e o mal não esteja entre nós e os outros, mas atravessando o coração de cada ser humano. William Golding, em O Senhor das Moscas, nos mostrou de forma brutal que os monstros não vivem na natureza selvagem, mas dentro do homem. A história dos meninos abandonados numa ilha, lentamente descendo a barbárie, não é uma metáfora distante. É um retrato fiel de como, sem a estrutura que reprime nossos impulsos mais primitivos, a civilização desmorona como papel molhado. E não é preciso estar isolado em uma ilha para que isso aconteça. Basta que as condições mudem, que o contexto pressione, que a necessidade se imponha para que um indivíduo bom descubra em si uma fome de poder, de domínio, de destruição. Hannah Arendt chamou de banalidade do mal a capacidade de pessoas comuns cometerem atrocidades, não por sadismo, mas por se submeterem, sem questionar, à lógica de um sistema, a ordens ou a conveniência de manter-se confortável. O mal, nesse sentido, não precisa de um monstro consciente para existir. Ele se espalha como um vírus através da passividade, da conformidade e da falta de pensamento crítico. Em sociedades que valorizam mais a obediência do que a consciência, a semente do mal é plantada cedo e ela cresce invisível. Nietzsche alertava que quem luta contra monstros precisa tomar cuidado para não se tornar um deles. Isso não é apenas um aviso moral, é uma lei psicológica. Ao combatermos aquilo que desprezamos, muitas vezes passamos a nos moldar na mesma forma daquilo que combatemos. É nesse ponto que se revela um paradoxo assustador. O mal não se impõe apenas pelo ódio declarado, mas pela repetição inconsciente de padrões que já vimos antes. Ele se infiltra pela normalização, pela justificativa de que é assim que as coisas são. E quando percebemos, o monstro já não está à porta.
Ele está dentro, falando com a nossa voz. Nenhuma transformação de caráter acontece no vazio. A infância é o terreno fértil onde o bem e o mal, como possibilidades, recebem seus primeiros nutrientes. Thomas Hobbes via o homem como essencialmente egoísta e competitivo, precisando de regras externas para conter sua violência. Já Rousseau acreditava que nascemos bons, sendo a sociedade a responsável pela corrupção. Mas talvez ambos estejam certos em parte. A criança nasce com predisposições e impulsos variados, nem todos nobres, e o que vai definir a direção dessa energia é a forma como ela é acolhida, moldada ou reprimida. Freud argumentava que os primeiros anos estabelecem os alicerces de toda a estrutura psíquica e que traumas não elaborados permanecem ativos no inconsciente, distorcendo a forma como amamos, odiamos e desejamos. Quando um ambiente familiar é marcado por negligência, humilhação ou abuso, a criança aprende a usar estratégias para sobreviver emocionalmente. Pode desenvolver uma máscara de docilidade para evitar punições, ou criar uma armadura de frieza para não ser ferida. Esses mecanismos, úteis no passado, tornam-se disfuncionais na vida adulta, distorcendo percepções e reações. O problema é que ninguém escapa ileso desse laboratório inicial. Mesmo os que cresceram em lares aparentemente estáveis carregam marcas invisíveis. Dostoiévski dizia que cada um de nós é responsável por todos perante todos, mas também sabia que a dor não resolvida procura vazão, muitas vezes transformando vítimas em algozes. Assim, a questão não é se a infância influencia o adulto, mas como ela o molda silenciosamente até que um dia o que estava contido se manifeste com força total. Há algo em nós que é atraído pelo perigo, pela transgressão, pelo proibido. Nietzsche chamava isso de vontade de potência, a força que nos impele a ir além do que conhecemos e controlamos. Esse impulso não é intrinsecamente mau, ele é a base de toda inovação e coragem. Mas sem consciência, ele se torna um flerte com o abismo. O mal, em muitos casos, nasce do desejo de sentir-se vivo a qualquer custo. Crimes passionais, corrupções e traições nem sempre surgem de uma intenção calculada, mas de uma busca desesperada por intensidade, por quebrar o tédio, por sentir algo. Simone Weil dizia que a imaginação do mal é fascinante, a do bem é entediante. É por isso que, muitas vezes, narrativas sombrias, personagens cruéis e histórias de queda moral nos capturam tanto. Elas espelham algo que, de forma oculta, pulsa em nós. Esse fascínio, quando não reconhecido, pode se tornar um caminho perigoso. Uma pessoa que se vê como puramente boa e, portanto, incapaz de cometer o mal, é a mais vulnerável a ser engolida por ele. Jung alertava que quem não enfrenta a própria sombra se vê dominado por ela. Negar o impulso é como fechar os olhos diante de um incêndio e acreditar que isso o impedirá de queimar. O verdadeiro antídoto não é suprimir, mas conhecer, integrar e redirecionar essa energia para algo construtivo. O abismo continuará existindo, mas quem o encara conscientemente deixa de ser sua presa. Muitas das pessoas que consideramos boas não são boas o tempo todo. E não é porque são falsas ou hipócritas, mas porque a bondade, por si só, não é um estado fixo da alma. Ela pode ser um traço genuíno ou um papel aprendido. Em certos casos, a bondade é uma estratégia de sobrevivência, moldada desde a infância para conquistar afeto, aprovação ou segurança. Essas pessoas, muitas vezes, se orgulham da própria pureza, mas não percebem que carregam dentro de si sentimentos não vividos. Raiva, inveja, desejo de poder. Ignorar essas forças não as apaga, apenas as empurra para o inconsciente, onde crescem silenciosas. Quando a vida pressiona ou quando uma oportunidade de exercer controle se apresenta, o verniz da bondade pode rachar.
revelando algo completamente diferente. É nesse ponto que vemos, com perplexidade, histórias de indivíduos conhecidos por sua generosidade que, em determinado momento, cometeram atos impensáveis. Erich Fromm dizia que o mal não é a ausência de bondade, mas a sua perversão. Isso explica por que a linha que separa o altruísmo da manipulação pode ser tão fina. A mesma pessoa capaz de gestos profundamente compassivos pode, em outro contexto, justificar comportamentos cruéis como se fossem para o bem maior. O perigo não está apenas em ser mau, mas em se acreditar incapaz de sê-lo, porque é aí que a sombra atua sem resistência. Quando olhamos para figuras históricas que se tornaram símbolos do mal, como certos líderes totalitários do século XX, é tentador imaginar que já nasceram assim, frios, calculistas, sedentos por destruição. Mas essa narrativa simplista nos impede de ver um fato incômodo. Em algum momento, muitos deles foram crianças comuns, cercadas por famílias, vizinhos, professores. Eram vistos, talvez, como disciplinados, carismáticos ou até visionários. O que os transformou não foi um único evento, mas uma soma de circunstâncias. Ressentimentos acumulados, crenças distorcidas, contextos sociais inflamados e, acima de tudo, uma oportunidade de exercer poder absoluto. O poder não corrompe apenas quem já tem tendências destrutivas. Ele pode despertar essas tendências em qualquer pessoa, inclusive naquelas que antes pareciam bondosas. Como contraste, pense em figuras reconhecidas globalmente pela compaixão, como Madre Teresa de Calcutá. Sua vida foi marcada por sacrifício e serviço, mas não porque não tivesse impulsos egoístas ou limitações humanas, e sim porque fez escolhas diárias para canalizar suas forças para o cuidado, não para a dominação. O contraste entre líderes que usaram sua influência para construir e aqueles que a usaram para destruir nos leva a uma pergunta desconfortável. Será que a diferença entre eles é de natureza ou de circunstância? E mais, se colocássemos qualquer um de nós na mesma posição de poder absoluto, que parte da nossa psique assumiria o comando? A transformação de uma pessoa bondosa em alguém malevolente raramente acontece de forma abrupta. Ela é o resultado de pequenas concessões internas, de justificativas repetidas, de uma lenta erosão da consciência. É como atravessar uma ponte em direção à escuridão, sem perceber que a cada passo o retorno se torna mais difícil. Jung via a psique como um campo de batalha entre forças opostas, luz e sombra, e alertava que a integração da sombra é a única forma de evitar que ela nos domine. Mas integrar não é o mesmo que agir de acordo com os impulsos mais destrutivos. É reconhecê-los e aprender a contê-los. Dostoiévski, em Crime e Castigo, criou Raskolnikov, um homem que acreditava poder cometer um assassinato pelo bem maior, sem carregar culpa. O que ele descobre é que o peso moral não se apaga com argumentos lógicos. Da mesma forma, qualquer um de nós pode racionalizar comportamentos nocivos, acreditando estar fazendo o necessário. O problema é que, quando repetimos isso por tempo suficiente, deixamos de perceber que já cruzamos a fronteira. A luta entre ser e se tornar, entre manter-se íntegro ou ceder ao ressentimento, à inveja, ao orgulho, é diária e silenciosa, e é aí que o caráter verdadeiro se forma. A conclusão mais perturbadora é que não existe um abismo intransponível entre as pessoas que chamamos de boas e as que chamamos de más. O que existe é um contínuo, uma gradação onde todos nós estamos posicionados e na qual podemos deslizar para qualquer direção, dependendo de escolhas, circunstâncias e autoconsciência. O mal não é um território exclusivo de monstros distantes, é um potencial humano. Hannah Arendt mostrou isso ao estudar homens comuns que participaram de atrocidades históricas apenas cumprindo ordens.
A única barreira real contra essa queda é o autoconhecimento aliado à responsabilidade pessoal. Isso exige a coragem de se perguntar: quais condições poderiam me fazer agir contra meus próprios princípios? Como reagiria se tivesse poder absoluto, se estivesse cercado apenas por vozes que me elogiam, se pudesse fazer algo sem ser punido? É desconfortável imaginar, mas é essa imaginação que nos mantém alertas. A verdadeira bondade não é um estado permanente. É uma escolha feita repetidas vezes, mesmo quando é difícil, mesmo quando é tentador fazer o oposto. E talvez, no fim, o que separa uma vida que constrói de uma que destrói não seja a ausência de sombra, mas a decisão consciente de não deixá-la assumir o controle. Se esta reflexão despertou algo em você, não deixe que ela se perca no silêncio. Compartilhe nos comentários o que ficou ecoando na sua mente. Cada palavra sua ajuda a construir esse espaço de pensamento. Curta o vídeo para que ele alcance mais pessoas e inscreva-se no canal para continuar essa jornada pelas camadas mais ocultas da mente humana. Aqui, cada vídeo é um convite para ir além da superfície, e a sua presença faz parte dessa travessia.